Os queridos amigos diletos visitantes, abram comigo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, eu lerei, este versículo de número 24. Mateus, capítulo 13, estas palavras do versículo de número 24, o Senhor Jesus Cristo dizendo: propôs-lhes, isto é, a multidão, outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Bem, eu confio que você esteja com a sua Bíblia aberta e o teu coração preparado para receber a palavra do Senhor. Nosso tema nesta manhã é: o Senhor explica o seu reino. Bem, queridos amigos, é maravilhoso. Neste capítulo de número 13, o Senhor passa a apresentar o seu ensino com muitas parábolas, com muitas ilustrações. Estas parábolas agrupadas aqui no capítulo de número 13 têm sido chamadas de as parábolas do reino. Se você é um visitante conosco nesta manhã e nos acompanha à distância, nós temos seguido de maneira expositiva e consecutiva cada versículo da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, e nós chegamos a este ponto em que o Senhor Jesus Cristo, ele passa uma marcha, assim por dizer, em seu ensino. E ele começa a ensinar usando de muito mais parábolas que ele anteriormente utilizava. E aqui neste capítulo 13 nós temos várias delas reunidas, 7 parábolas agrupadas, que têm sido apelidadas de as parábolas do reino. 7 no total. Você observa que no versículo 3 nós temos a parábola do semeador, no versículo 24, joio e do trigo, no versículo de número 31, do grão de mostarda, no versículo 33, o fermento e a farinha, no versículo 44, o tesouro escondido no campo, 45, pérola de grande valor, no 47, a rede lançada ao mar. E estas parábolas têm sido nomeadas como as parábolas do reino, porque a maioria delas, 6 entre 7, inicia com estas palavras: o reino dos céus é semelhante a... E então ele passa a ilustrar a que pode ser assemelhado o reino dos céus. Bem, o reino dos céus, uma frase intercambiável com o reino de Deus. O reino de Deus, queridos amigos, deixem-me começar com esta definição tão importante. Já lidamos com isso, mas é para o benefício de todos recapitularmos. O que é o reino de Deus, o reino dos céus, na palavra do Senhor Jesus Cristo? Se você se voltasse comigo por um instante a Lucas, no capítulo 17, no versículo de número 20, os fariseus, aqueles líderes que se opõem ao Senhor Jesus Cristo, eles têm uma pergunta para o Senhor Jesus Cristo. Eles dizem: é interrogado pelos fariseus sobre quando, marque isso, quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Eles perguntam ao Senhor Jesus Cristo em termos de tempo, quando, não é? Quando virá, Senhor Jesus, o reino de Deus profetizado, prometido pelos profetas e santos? Mas aqueles fariseus, juntamente com todo o povo de Israel em sua maioria, sobretudo o clero, eles tinham uma compreensão equivocada sobre o reino de Deus. Você se recorda que o ensino dos rabinos, dos sacerdotes, dos líderes judeus, nas sinagogas e em todo lugar, era que o reino de Deus viria em uma aparência visível, física, e seria nesta terra um reino de esplendor, de vitórias em guerras, de poderio, da elevação do povo de Israel, naquela nação geográfica sobre todas as nações do mundo. O império de conquista, de fortuna, de triunfo, de domínio mundial. E os judeus então seriam restaurados à sua glória, e aquela era de Davi gloriosa, de ouro, e de Salomão também seria trazida de volta, e Israel seria a maior de todas as nações. Eles pensavam desta maneira, que o reino de Deus, quando chegasse com o Messias, essa era a sua compreensão, ele seria um reformador político, um grande guerreiro como Davi, que protegeria Israel e elevaria Israel ao pináculo, ao topo das nações. Bem, eles não tinham entendido o ensino da palavra de Deus no Antigo Testamento. E além disso, eles torceram o ensino da palavra de Deus ao ensinar sobre o reino de Deus ao povo. Eles não entendiam que o reino de Deus
seria um reino espiritual, não deste mundo, e que ele não viria em aparência visível, externa, isto é, em pompa, em glória humana e material. Não seria um reino como uma grande conquista militar, como os babilônios, seu imenso império, seu imenso reino. Ele não seria anunciado como um fenômeno visível, um grande reino se levantou. Está ali naquela cidade, como os babilônios em sua cidade, Babilônia, ou em Suzã, ou em Nínive, como os impérios da antiguidade. Ali está o grande reino, ali está o esplendor, ali está o cartão postal deste imenso reino de glória. Não, não seria assim, porque na resposta do Senhor Jesus Cristo, então ele nos diz o que é este reino e como ele viria. No versículo 21, nós estamos em Lucas capítulo 17, no versículo 21 ele diz, na verdade na segunda metade do versículo 20, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui, ou ei-lo ali naquela cidade, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Este é o reino de Deus. O reino do Senhor Jesus Cristo não poderia ser visto em algo exterior, visível aos olhos humanos meramente. Não é um reino terreno, ele já está aqui. Os fariseus perguntaram, quando virá o reino de Deus? O Senhor diz, ele já veio. Ele está aqui, ele está entre vós e ele está dentro de vós. Como assim? Bem, o reino de Deus, definido aqui pelo Senhor Jesus Cristo, é um reino dentro da alma de uma pessoa transformada. Ele está aqui. Eles não sabiam, o reino de Deus já está operando neste mundo, em vosso meio, dentro de vós. Aqui está uma multidão de pessoas em Israel, e entre vós há pessoas salvas, que abraçaram o Messias, transformadas. O reino de Deus está entre vós, e ele está dentro de vós. Naquela pessoa, naquela outra pessoa, nesta pessoa, e este é o reino de vós, dentro de vós, no meio de vós. É o poder de Cristo, é o seu domínio em corações. Este reino, queridos amigos, ele não nasce ali no Novo Testamento. A sua manifestação vem desde o Antigo Testamento. Pessoas salvas em todas as eras. Pessoas que conheceram a Deus, a Cristo pela fé. E claro, já haviam muitos crentes no mundo antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu não preciso enumerá-los aqui, mas tantos deles, Noé, Abel e Abraão, e Sara e tantos outros. Desde o início dos tempos, o reino de Deus já estava presente no mundo. E assim ele passa a reunir pessoas em todas as gerações e todas as nações, mas marque isso, ele se manifesta agora com poder na vinda do Senhor Jesus Cristo. Na descida do Espírito Santo, na antiguidade, no Antigo Testamento, era um reino composto de um número pequeno de pessoas quando comparado aos reinos deste mundo. Mas com a vinda do Espírito e a pregação do Evangelho, milhares e milhares são reunidos para dentro do reino de Deus. É um reino imenso. Embora ele não é visto por olhos humanos, ele não possui um prédio, ele não possui algo visível que diz aqui é o centro, aqui centro de administração, ali estão os representantes únicos do reino, eles usam esse uniforme ou aquele, nada do tipo. O reino de Deus é composto por milhões e milhões de pessoas, e assim é o maior reino em toda a história, porque ele é composto por uma imensa quantidade de pessoas que nenhum outro reino jamais pôde compor. Mas ele é um reino espiritual. Ele tornou-se manifesto. O reino de Deus chegou. E aqui nessas 7 parábolas, o Senhor está falando sobre a era do reino de Deus, que compreende o período do Evangelho, a sua vinda ao seu retorno. Estas 7 parábolas do capítulo de número 3, elas falam sobre este período do reino de Deus, que vai da vinda do Senhor Jesus Cristo ao seu retorno. E ele nos diz, através dessas ilustrações que eu acabei de enumerar aqui, como, por exemplo, a do joio e do trigo, que ao longo deste período, sim, isto aconteceu antes, mas será muito mais claro agora, que ao longo deste período do reino de Deus haverá joio misturado com trigo. E haverão falsos mestres e falsos crentes, misturados com o povo de Deus, muito parecidos, e trarão dano e um mau testemunho.
E como nós vemos também na parábola do grão de mostarda, ali tem início o reino em poder, o reino visível, assim por dizer, de Cristo. Tão pequeno não é como uma semente de mostarda. Cristo, seus poucos apóstolos e discípulos, o Império Romano dominando todas as coisas naquela época, e ali um pequeno grão de mostarda lançado na terra. E aquele grão de mostarda, na parábola do Senhor Jesus Cristo, torna-se um arbusto, um imenso arbusto, quase como uma árvore. E essa é a comparação. Aquele reino que nasce visivelmente, entre aspas, ali, ele se tornaria um imenso reino. Então ele segue pelas demais parábolas. Nós temos essa terceira parábola, do versículo de número 31, onde ele menciona outra parábola e lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vem as aves dos céus e se aninham nos seus ramos. Então no versículo 33, disse-lhe: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo seja levedado. Você percebe? São aspectos do reino de Deus. Enquanto a parábola do joio e do trigo fala sobre a mistura que sempre haverá de falsos crentes no meio do povo de Deus, a segunda parábola do joio e do trigo fala sobre o início pequeno e humilde deste reino e a sua expansão e glória. Esta terceira palavra tem um elemento mais interno, mais pessoal. As duas primeiras sobre a sua expansão, esta terceira sobre a sua intensidade. Quando o evangelho é recebido por uma pessoa, ele transforma toda a pessoa. Como um punhado de fermento lançado na farinha de trigo e leveda, bolora toda a massa. A palavra que vem ao ouvido é recebida pela fé, a semente que é lançada, é abraçada, ela não somente leva ao perdão de pecados, mas uma nova vida, uma nova mente, uma nova criatura original em Cristo Jesus. E cada uma dessas parábolas irá ilustrar um aspecto do reino de Deus, sobretudo centrado neste período da primeira vinda e o retorno do Senhor Jesus Cristo Salvador. Bem, o reino de Deus parece ser um reino pequeno, no versículo de número 31, na parábola do grão de mostarda. Mas quando você reúne todas as pessoas de todas as épocas que pertencem a este reino, certamente é o maior reino, mais extenso e mais poderoso de todos os reinos. E o reino de Deus é o seu domínio, porque um reino é um domínio no coração daqueles que voluntariamente se submeteram ao Salvador. É um reino de reconciliação, é um reino de paz verdadeira, contínua, é um reino poderoso, porque ele tem o poder para transformar os seus súditos, moldá-los, fazê-los pessoas diferentes, mais justas, mais retas, um reino de poder. E é o maior de todos os reinos, porque esta semente ela cresce, e aquele arbusto, aquela árvore fala sobre a grandeza, os resultados que este reino produz. E assim o Senhor Jesus Cristo, ao ensinar, ele fala sobre o seu reino e sua influência na vida das pessoas e nas nações. Bem, dentro de algum tempo, aquele reino que iniciou tão pequeno, tão minguado, o evangelho seria espalhado pelos apóstolos e discípulos por todo o mundo, ao ponto de Paulo ou um dos seus companheiros chegarem até Portugal, antigamente só Espanha, não é? Então a África e a Índia e a Ásia, aquela planta se esparrama e se espalha por todo o mundo. E debaixo desta grande planta, o arbusto, as árvores dos céus vêm se aninhar. Isso se refere à influência do cristianismo. Reis e pessoas notórias, cientistas, imperadores e políticos e pessoas da arte e de todas as áreas vêm se aninhar, assim por dizer, sobre o guarda-chuva, os galhos do cristianismo. Você já percebeu a extensão do cristianismo no mundo ocidental e oriental? Eu não me delongarei com isso. Nós já tocamos nestas questões, não é? Você sabia, isto não é opinião deste pregador,
mas é visto e documentado na historiografia da ciência que a ciência moderna é um fruto do cristianismo bíblico. Pense sobre o nosso calendário, não somente no Ocidente, mas que influencia os negócios no Oriente, antes de Cristo e depois de Cristo. A pessoa do Senhor Jesus, Ele é este grão de mostarda que morre e que traz uma árvore, uma imensa igreja. Pense sobre a influência do cristianismo na música, não preciso mencionar muitos nomes, estou falando de música de verdade. Pense sobre compositores como Bach e tantos outros antes dele. A influência do cristianismo na matemática, nas ciências naturais. Queridos amigos, quanto da tecnologia do mundo moderno é resultante de princípios científicos baseados no conhecimento da verdade revelada na palavra de Deus. E as descobertas destes princípios na natureza, que há um padrão em todas as coisas. É isso que a Bíblia declara, que Deus trouxe à existência um universo ordenado. E nós vemos com a capacidade humana dada por Deus, contemplando o mundo criado por Deus, uma ordem que nos leva a reconhecer que há um Criador que ordenou todas as coisas e glorificá-lo. Deus criou um mundo ordenado e inteligente, e colocou um ser humano inteligente neste mundo, para que com sua mente, inteligência racional, conhecesse a obra de Deus neste mundo e o buscasse e o glorificasse. E a verdadeira ciência é um fruto deste conhecimento revelado na palavra de Deus. Bem, eu me limito a tocar apenas nesses aspectos, mas as aves do céu se aninham nos seus ramos. Esse é outro aspecto do reino de Deus, ilustrado aqui nesta parábola. Mas deixe-me seguir para o versículo de número 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha de trigo, até que tudo esteja levedado. Isso fala sobre a profundidade, a extensão profunda do reino de Deus. A transformação completa, como eu mencionei, de uma pessoa. Tendo Cristo sido recebido, a semente lançada e recebida, então ela transforma a pessoa por inteiro. É maravilhoso observar isso. Como a conversão a Cristo, uma obra do alto, traz uma transformação visível, real em uma pessoa. É claro, na conversão, no nascer de novo, naquele momento, uma pessoa não se torna um santo imaculado em cima de um pedestal, não. Mas a sua santificação verdadeira é iniciada. O velho coração é tirado e um novo é colocado, isto é, um novo princípio é implantado ali, que levará esta pessoa a mudar. E aquilo que nasceu torto e não pode ser remediado agora, por este novo princípio, é endireitado. E a pessoa é mudada, é transformada. Queridos amigos, talvez como eu, você tenha conhecido tantas pessoas, que você olhava para estas pessoas e dizia: que pessoas tão duras, tão difíceis, e que linguajar tão vil. E pessoas que não tinham qualquer interesse pela palavra de Deus, ou mesmo faziam chacota e desdenhavam da palavra de Deus e do povo de Deus, mas quando elas ouviram a palavra e receberam a semente do Evangelho, e em arrependimento foram a Cristo, elas foram tão transformadas. E essa transformação foi visível. E muitas pessoas não gostaram dessa transformação, e outras se maravilharam com ela. O fato é que foi visível essa transformação. E as pessoas mudam o caráter, e a atitude, a maneira de pensar, e as buscas, e a sua maneira de ver este mundo. Uma nova pessoa, mais profunda, porque aquela pessoa rasa, superficial, do futebol somente, dos games somente, do entretenimento somente, agora conhece a verdade de Deus e as coisas referentes à criação e ao futuro, e se torna uma pessoa profunda, e o seu conversar também se torna, e aquela pessoa desleixada, sensual em seu agir, em seu vestir, conscientemente busca mudar, porque ela está consciente que seu Deus é um Deus santo, a extensão do reino de Deus na alma de uma pessoa. Como é grande, eu poderia falar da coragem dada a tantos homens e mulheres que deixaram seus locais cercados de bens e confortos e carreiras promissoras para ir para um lugar tão distante como uma selva no meio de índios tão bárbaros, pregar o evangelho da graça redentora. Veja a extensão da mudança. Quão grande é o poder e a influência do reino de Deus
quando implantado na alma de uma pessoa. E esta parábola da farinha, do fermento, traz este aspecto do reino de Deus, a profundidade do reino de Deus. Eu sigo então para o versículo de número 34 a 35, e nós iremos gastar algum tempo a mais na explicação da segunda parábola do joio e do trigo. Versículo 34. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas, isto é, mistérios, desde a fundação do mundo. Coisas que estão ocultas, cobertas, não reveladas como mistério desde a fundação do mundo. Bem, observe isso aqui, muito importante para seguirmos a compreensão da narrativa de Mateus. A partir deste capítulo de número 13, eu mencionei que o Senhor começa a ensinar as multidões e os discípulos usando mais parábolas do que antes. Houve uma mudança aqui. Antes, ele usara poucas palavras e ele falava de uma maneira mais direta, mais clara. Ele dizia, isso é isso que deve ser feito, e dava comandos e explicações claras. Veja, por exemplo, em Marcos capítulo 1, no versículo 14, logo que ele se levanta em seu ministério público, aos 30 anos de idade, o seu ensino e a sua palavra são claras. É chegado o reino de Deus, ele ensina sobre o reino de Deus. Arrependei-vos de vossos pecados e crede nas boas novas do Evangelho. É claro, não é? É direto. As pessoas ouvem, entendem e sabem o que fazer. Mas a partir do capítulo 3, parece que, entre aspas, é obscurecido um pouco o ensino do Senhor Jesus com estas parábolas. E há uma razão, é claro, para isso. O contexto explica a razão. E o contexto deste capítulo 13 se une ao capítulo 12 e ao capítulo 14, é claro. O contexto é a blasfêmia dos líderes e do povo contra o Espírito Santo de Deus. Você se recorda, como no capítulo de número 12, a partir do versículo de número 22 em diante, mas sobretudo no versículo 31, ou melhor, no versículo de número 24, os fariseus, ouvindo o Senhor, disseram, este não expulsam os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Em outras palavras, eles diziam que o Senhor Jesus Cristo estava em uma espécie de consórcio de aliança com Satanás. Mas em Marcos, eles chamam o próprio Senhor Jesus Cristo de Beelzebu. E o que eles estavam dizendo agora, abertamente para todas as pessoas, é que o Senhor Jesus Cristo, na verdade, era um instrumento, um veículo de Satanás neste mundo, a materialização de Beelzebu neste mundo. Você percebe a que ponto chegou a ira e a oposição dos líderes e de grande parte do povo contra o Senhor Jesus Cristo? Esta oposição não era tão grande no início do ministério. Ele poderia ir publicamente às sinagogas e aos lugares e pregar abertamente. Mas nós começamos a ver que, conforme ele segue falando de maneira clara que o reino de Deus é uma nova vida, que salvação é misericórdia de Deus dada a pecadores que reconhecem o seu pecado e clamam por misericórdia, confiando no Senhor Jesus, não por obras meticulosas da lei cerimonial, da lei civil, não pelo mérito humano. Assim o povo começou a se irar e a se tornar desgostoso, e a repelir o Senhor e a tentar matá-lo, lançando de cima de um monte. Outros que viam nele o rei político, o Messias da prosperidade, tentaram à força levá-lo a Jerusalém e coroá-lo. Assim haviam dúvidas e questionamentos que se tornaram aos poucos oposição ao Senhor Jesus Cristo. E aqui o clímax, o cume desta oposição é declarado nas palavras do fariseu. Ele é o próprio Satanás encarnado. Não creiam nele. Seus milagres, seu ensino é pelo poder de Satanás. E é a partir deste contexto, deste ponto, que o Senhor muda, altera a sua maneira de ensinar, utilizando de mais parábolas, para ensinar o povo e para ensinar o discípulo. Bem, o povo nesse contexto, neste momento, havia agora se dividido em dois grupos, isto é, duas opiniões sobre o Senhor Jesus Cristo se cristalizaram entre o povo. Aquele povo fora dividido agora em sua percepção de Cristo, sua pessoa e seu ensino, em dois grupos.
havia aquele grupo que olhava para o Senhor Jesus Cristo como um falsário, um mentiroso, mesmo um emissário de Satanás, que não entendiam o seu ensino, que rejeitavam o seu ensino e a sua pessoa, composto sobretudo dos líderes de Israel, mas grande fatia da nação. E havia aquele grupo que viam e compreendiam o seu ensino, e entendiam que ele era o Messias de Deus profetizado, e compreendiam a mensagem dos milagres, e entendiam o que ele dizia, e viam nele a manifestação do poder e da glória de Deus em corpo humano. E esses ouviam o Senhor Jesus Cristo com mais atenção, e veja, eles iriam então compreender estas palavras, estas parábolas, melhor. E aqui começa a se distinguir, a se separar estes dois grupos. As parábolas do Senhor Jesus Cristo, a partir de agora, são aumentadas com este propósito. Estas parábolas serviriam para marcar mais claramente a separação entre esses dois grupos. Como assim? Bem, elas levariam aquela primeira classe que crê no Senhor Jesus Cristo, ou melhor, a segunda classe que eu mencionei, que compreendiam, que o seguiam, que o viam como Salvador, ao entendimento maior dos mistérios do reino de Deus. Deixe-me repetir isso, é muito importante. Se você se sente um pouco sonolento, deixe-me outra vez pedir que você una toda a tua energia para guardar a palavra do Senhor. Queridos amigos, o contexto nos diz a intensidade da perseguição e da rejeição de Cristo. Dois grupos se formam em Israel, uns contra o Senhor e uns que o seguiam. O Senhor passa então, modifica a sua maneira de ensino, não a sua verdade, mas ele passa a utilizar mais mistérios, parábolas, para declarar a sua verdade. E ao fazer isso, o que ele estava fazendo era fixar uma separação entre esses dois grupos. De que maneira? Bem, da seguinte maneira. Através do ensino por parábolas, aqueles que criam no Senhor e o seguiam, eles passariam a compreender os mistérios do reino de Deus, revelado nessas ilustrações, e lhes seria dado mais conhecimento da verdade do reino de Deus, da pessoa de Cristo. Mas aquele outro grupo que rejeitava o Senhor, quando ele ensinava de maneira clara, aberta, em prosa, e tendo entendido, rejeitaram a palavra do Senhor. Agora, pelas parábolas, eles não entenderiam nada. E diante das parábolas do Senhor Jesus Cristo, eles olhariam e diziam: o que é isso? Isso não faz sentido, não tem pé nem cabeça. Nós o rejeitamos, e rejeitamos o seu ensino. E o nosso coração nós endurecemos, porque nós abandonamos os seus caminhos, rejeitamos a sua palavra e a sua pessoa quando ele ensinava de maneira direta. Mas agora, os seus corações são mais endurecidos pelo Senhor, por estas parábolas. Eles viriam com os olhos, mas não compreenderiam. Ouviriam o que o Senhor tinha a dizer a partir de agora com os ouvidos, mas não entenderiam. Assim é o efeito desta parábola nesses dois ouvintes. É como aquela nuvem no deserto quando Israel seguia para Canaã. Uma grande coluna de nuvem, não é? De um lado desta nuvem a escuridão para cegar os egípcios e eles se confundirem e não encontrarem o povo de Israel. Do outro lado desta coluna, luz, fogo, para iluminar o caminho do povo de Deus na direção certa. Assim eram essas parábolas a partir de agora. Já estava claro, cada um ali em Israel tinha tomado o seu partido, assim por dizer. Ou endurecido o seu coração, ou se aproximado de Cristo como o Salvador anunciado nas Escrituras. E a partir de então, o endurecimento voluntário do coração seria tornado maior por parte do Senhor. Queridos amigos, deixe-me fazer uma simples aplicação evangelística aqui. E ser direto. Você permanece endurecendo o teu coração para a palavra do Evangelho, chegará a um ponto em que você estará endurecido e Deus te endurecerá mais. Isto é, chegará a um limite onde não haverá volta. Você segue lançando para longe as moções do Espírito conforme você ouve a palavra, ouvindo e entendendo o ensino de uma maneira clara e direta, e o rejeitando e permanecendo
alienado de Deus, rebelde contra Deus, talvez um mero religioso, chegará um momento em sua vida quando você será endurecido. Nós lemos que Faraó endureceu seu coração, então o Senhor o endureceu. Nós seguimos nesta vida rejeitando a Cristo, rejeitando a sua palavra, não indo a Ele, não nos humilhando diante dEle para o perdão, para a nova vida. Então chega um momento, preferindo os nossos pecados, chega um momento em que Ele solta o nosso freio de mão. E aquelas coisas que nos restringiam a pecar, já não existem mais. E nós não temos mais limites. E somos levados por água abaixo, pelo nosso próprio coração, para destruição, pelos nossos próprios pecados. Aqui está. Chegará um momento, eu devo lhe advertir. Ó, meu querido amigo, diz a palavra de Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto o teu coração não foi cauterizado pelo pecado, e a tua mente já não percebe e não sente mais a tua necessidade, e você não buscará mais o Senhor voluntariamente, por ter tornado a consciência e a mente tão cauterizada à palavra de Deus. E um julgamento do Senhor vier sobre você. Esta é uma verdade, ela é amarga aos ouvidos de muitos, mas ela é clara na palavra de Deus e ela deve ser declarada. Mas veja, é o chamado do Evangelho. Vinde a mim, buscai ao Senhor enquanto. Há um período, há um tempo. E o Senhor Jesus, de maneira clara, terna, direta, com poder, com milagres, chamando, estendeu o chamado do Evangelho a todos. E as parábolas irão ilustrar este aspecto, a rede lançada sobre todos os peixes, a semente lançada em todos os terrenos, e tantos outros aspectos do reino de Deus. Aqui está então o efeito das parábolas nos ouvintes. Veja o versículo então de número 35. Para que se cumprisse, tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse, foi cumprida esta profecia a partir deste momento. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Bem, o Senhor, ou melhor, Mateus, está citando o Salmo de número 78. Lá no Salmo de número 78, citado pelo Senhor aqui, através de Mateus, nós lemos no versículo de número 2 estas palavras. Aqui está o salmista, Asaf, ou talvez Davi. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Ele fala nas palavras do Senhor Jesus Cristo. É por isso que Asaf aqui, ou talvez Davi, que tenha escrito, é chamado aqui em Mateus, e nosso versículo de número 30, de profeta, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Mas aqui nós abrimos no livro de Salmo e nós não vemos um profeta. Mas ao falar nestas palavras, ele fala como um profeta. Cristo abrirá as suas palavras numa parábola. Falarei enigmas da antiguidade. Versículo 4, não os encobriremos. Bem, não será encoberto aqueles que creem. Publicarei coisas ocultas. A palavra aqui é mistério. Deixa eu fazer um parênteses nessa palavra aqui. Mistério. Bem, o mistério que Cristo declara não é aquele mistério do Antigo Testamento, oculto, velado como uma toalha, não revelado claramente à luz do dia. Lembre-se, todo mistério no Novo Testamento é o mistério revelado. Assim, quando alguém vier com a conversa no meio evangélico sobre tem um mistério, descobri um mistério que ninguém sabia, há um mistério aqui que só o clero da Igreja Católica pode revelar, ou este super apóstolo ou profeta, isso é falso. Todo o mistério de Deus, declarado na Antiguidade, é no Novo Testamento o mistério manifesto, o mistério revelado. Assim, se cumpre aquilo que nós lemos nos versículos anteriores. Veja como está conectado este ensino. Dois grupos. Aqueles que ouviram algo e compreenderam no ensino direto do Senhor Jesus Cristo, eles tinham algo em suas mãos. Eles compreenderam muita coisa. Mas eles rejeitam voluntariamente. E nos é dito, então, no versículo 13 ao versículo de número 17, ainda no capítulo de número 13, que mesmo aquilo que eles tinham, lhes seria tirado. Ou melhor, do versículo de número
de número 14. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, isto é, a Deus, e eu os cure. Foi voluntária a atitude. De maneira que aquele pouco que eles tinham, quando compreenderam algo do ensino do Senhor Jesus Cristo, agora, a partir desse contexto do capítulo 3, lhes será tirado. Eles não entenderão mais. Versículo de número 11 do capítulo 13. Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. E nós sabemos por quê a partir do versículo 15. Porque, versículo 12, àquele que tem se dará, e terá em abundância, mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Pule agora de novo para o versículo de número 35, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: abrirei em parábolas a minha boca, em mistério, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Para esse propósito. Eles tinham algo. Eles viram os milagres do Senhor Jesus Cristo e disseram em certo momento: tu és vindo de Deus, ninguém pode fazer estes sinais como tu fazes. E pouco tempo depois, vens de Beelzebu. O pouco que tinham, agora será tirado. Ao ouvirem o Senhor Jesus Cristo e suas parábolas, não compreenderão a extensão, a profundidade do reino de Deus. Mas aqueles que ouviram com bom grado e reconheceram a mensagem de vida, de perdão, de salvação em Cristo, porque reconheceram os seus próprios pecados, e a sua enfermidade na alma, e a necessidade de perdão, e Cristo como médico de almas, o Salvador, e guardaram isso, a partir de agora eles receberão muito, muito mais, porque eles compreenderão as parábolas e os aspectos mais profundos do reino de Deus. E é isso que é dito aqui. Bem, cada um encararia então e receberia as parábolas de uma maneira. De que maneira? Bem, conforme a sua posição em relação ao ensino do Senhor Jesus Cristo sobre o reino de Deus. Uma pessoa compreenderia e aceitaria o reino, então receberia mais e compreenderia as palavras. Assim, conforme a prévia aceitação ou prévia rejeição do ensino claro de Cristo, bem, eles teriam clareza, compreensão, visão ou não do que o Senhor ensinaria a partir daqui. Eles não entenderiam mais nada. Eles diriam coisas do tipo: como podes ter visto Abraão, tem somente 50 anos? Não entendiam. Derruba este templo, eu edificarei em 3 dias. Ele quer derrubar o templo de Salomão, o nosso templo, casa de Deus, casa de Deus. Eu não estava falando sobre as pedras, eles não entenderiam mais nada. Mas os discípulos entenderiam. Eles seriam explicados os detalhes e as nuances. Assim, eles não perceberiam. Porque eles tinham olhos abertos para ver, como nos diz a palavra de Deus, ouvidos para ouvir, mas não ouviam, não recebiam. E as coisas que os profetas e santos do passado ensinaram, as coisas que os profetas declararam sobre Jesus Cristo e ansiavam ver estas profecias cumpridas, ansiavam estar ali presente para ver o Messias, como seria a salvação de toda a humanidade. Eles desejaram muito isso. Não seria dado aos incrédulos, mas seria dado àqueles que creram. Como diz o apóstolo Paulo, voluntariamente jogaram fora o que tinham. Viram o ensino de Cristo, os milagres de Cristo e suas parábolas como mero ensino rabínico e mais nada. E assim, o endurecimento de seus corações seria agora um endurecimento final, porque eles já tinham endurecido seus corações. Versículo de número 15, porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos. Bem, deixe-me correr para o versículo de número 37, então, na sequência. Versículo 36, porque aqui os discípulos pedem por uma explicação mais detalhada
sobre a parábola do joio e do trigo. Bem, observe, antes de ler, eles não pediram explicação da parábola do fermento, nem do grão de trigo. Por quê? Porque aquelas eles entenderam claramente. Uma parábola mais simples, um contraste mais claro. Mas esta parábola do joio e do trigo, ela é mais extensa e ela se difere da maioria das parábolas dos judeus, a maneira do judeu pensar. E há detalhes assim, eles vão ao Senhor e pedem uma explicação mais detalhada no versículo de número 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E aqui ele começa a explicar, então. Eles não queriam errar em sua compreensão do Evangelho. Eles não queriam levar outras pessoas ao ensinar as parábolas a tropeçarem. Eles desejaram ter clareza sobre o ensino. Há uma aplicação aqui para professores e líderes, queridos amigos, mas o nosso tempo não permite. Então, no versículo 38, ele começa a explicar, e nós concentraremos esses próximos poucos minutos aqui. O campo, diz o Salvador, ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que a semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Ele declara, explica o enredo, os personagens, e agora ele passa, então, a explicar em detalhe o significado de toda esta parábola. Bem, ele foca agora, marque você a continuidade do raciocínio. Nesta parábola, ele irá focar agora naquele último grupo de pessoas que ouvem o Evangelho da parábola do semeador. Volte-se à parábola do semeador, no capítulo de número 13. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve de bom grado e compreende, abraça a palavra e responde a ela, dando frutos. Primeiro, é claro, o fruto do arrependimento. Então, frutos de santificação para Cristo. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Ele isola este grupo, já havia falado do grupo da beira do caminho, entre espinhos, em solo pedregoso. Ele isola este grupo de pessoas crentes, e nesta parábola do joio e do trigo, ele está focando neste terreno, neste grupo de pessoas, versículo de número 38, ou melhor, 37. O que semeia a boa semente, lá da parábola do semeador, é o Filho do Homem, é Cristo que lança a boa semente. O campo, agora, focando no guarda-grupo, o campo é o mundo, e a boa semente, os filhos do reino. Eles nascem, eles recebem a semente do Evangelho, e eles produzem fruto, 1 a 30, 1 a 60, 1 a 100. São os filhos do reino, pertencem ao reino. E o joio são os filhos do maligno, o inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Bem, aqui nós temos, é magnífica esta parábola. Ele põe o seu foco agora nesta parábola, na semente que foi semeada do último grupo, boa terra, que germinou e produziu muitos frutos. Ali está aquele campo e o trigo cresce, muitos frutos. Um feixe produz 30 grãos de farinha de trigo, não, grão de trigo, perdão. Outro produz 60 e outro produzirá 100. Estão muitos ali naquela seara, prontos a serem ceifados. Mas nos é dito que um inimigo lança uma semente diferente no meio deste grupo, do quarto grupo, da parábola do semeador. Conforme eles produzem fruto, ele continua a parábola. Observe o versículo. O inimigo que o semeou é o diabo. Você se recorda, está ali no capítulo 13 ainda, versículo 28. O inimigo é quem fez isso. Os discípulos perguntam, os trabalhadores perguntam: o Senhor plantou boa semente, como é que nasceu também uma má semente, o joio junto com o trigo? Ele responde: o inimigo é quem fez isso. No original é o artigo definido, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Bem, o Filho do Homem é Cristo. Ele retrata a si mesmo, o semeador, em sua encarnação neste mundo, lançando a semente do Evangelho, pregando o Evangelho em todo lugar na Galileia. Ali está o semeador com a boa semente.
Ele vai para o norte, para o sul, em todas as partes ele lança. Em sua encarnação ele veio do céu, o Filho do homem, o Filho de Deus, e lança a semente. É Ele quem semeia. É uma obra dele fazer isso. Mas veja, se é Ele quem semeia, por que é que nós lemos aqui sobre outros semeadores? No versículo de número 25, na parte A do capítulo 13, 25, nós lemos essas palavras: mas dormindo os homens, veio o seu inimigo. Nos é dito que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente, mas dormindo os homens. Quem são esses homens? São outros semeadores. Como assim? Esses são servos de Cristo, do Senhor, que lançam a semente que pertence ao Senhor do campo e ao dono da semente. Ele os organiza em seu campo com sua semente e através dele eles lançam a semente. Eles são os trabalhadores, servos de Deus, representam o povo de Deus, evangelizando, os pregadores, pregando o evangelho da graça redentora. Observe esse detalhe, parece um detalhe de pouca significância, não é? Mas não é. O Senhor não menciona diretamente os servos. Ele diz: o Senhor do campo semeia. Mas aparece aqui esses semeadores, no versículo 37. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que, embora ele tenha o poder para lançar a semente no coração, ele semeie sozinho, este poder não está na mão de ninguém, nem de pregador algum. Ele dá aos homens instrumentalidade. Ele dá ao seu povo a instrumentalidade de lançar esta semente. Mas é muito interessante, porque Marcos complementa esta parábola e diz: eles plantaram e os homens foram dormir. E sem saber, a semente nascer. Você percebe, este é Cristo. É Ele quem planta a semente na alma. Nós não podemos fazer nada, a não ser dormir, esperar o próximo dia, regar, e o dia seguinte, Ele faz germinar. Oh, meus queridos amigos, a cada domingo é feito um chamado ao arrependimento deste púlpito. Mas é o Senhor que faz um chamado interno no coração. Ouça com atenção a palavra de Deus. Deseje conhecer a Cristo. Aproxime-se dele e ele se aproximará de você, diz a palavra de Deus. Lançai fora vossos pecados, pecadores. Deseje uma nova vida. Deseje ser liberto do pecado. Deseje reconciliação com Deus. Abra os teus ouvidos de bom grado para ouvir a palavra como sendo dirigida a você, e não a mera instrução teológica geral, teórica para o mundo inteiro. Veja a si mesmo como este pecador necessitado. Então você compreenderá a palavra de Deus. Você tem esse desejo, essa necessidade? Se você tem, então mais te será dado quando você ouvir o Evangelho. Mas se você vem aqui como um juiz sobre a mensagem, para julgar ela e dizer: isso é verdade, isso não é, não aceito, não preciso, só preciso disso, você não receberá nada do Senhor. Esta parábola lida com isso. Embora ele semeie sozinho, ele nos emprega como instrumentos em suas mãos para plantar e para cultivar. E é ele quem opera em nós a salvação, e através de nós para semear esta mensagem. Bem, nós somos apenas as mãos do Senhor. Ele é o semeador. Nós somos os servos. Ele diz onde semear, quando semear, a semente é dada por ele e ele faz germinar. Ele é o verdadeiro semeador. Nós, os seus instrumentos. Isso é maravilhoso. Termos a instrumentalidade, a graça de podermos lançar a semente verdadeira do Evangelho, crendo que o Senhor irá abençoá-la e fazer germinar para a vida eterna. Bem, no versículo 24, ele nos diz que a boa semente, que esta boa semente, bem, ele declara aqui, a boa semente, esse é o Evangelho, A boa semente são os filhos do reino, no versículo 37. É o resultado do Evangelho na vida deles. Germinou dentro deles. E aqueles estão vistos como espalhados pelo mundo, porque nos é dito que o campo onde foi semeado é o mundo. Não necessariamente em uma igreja local, mas em todo lugar onde o verdadeiro cristianismo está, em igrejas, ou pessoas que no momento, por alguma razão de força maior, não estão congregando em uma igreja local, mas desejam, ali também está o reino de Deus, no mundo espalhado pelo mundo inteiro.
E ele está dizendo que a boa semente são os filhos de Deus. Veja, ele não diz que a boa semente é boa doutrina e o joio má doutrina que foi semeada. Não. Ele está dizendo que são os filhos do reino, a boa semente, pessoas, e a má semente são pessoas, filhos do maligno. Ele não está dizendo que é uma má doutrina. Porque se a semente, ou má semente, fosse uma má doutrina, ele não teria proibido os servos de irem imediatamente arrancar isso de lá do seu campo. É claro, nós devemos arrancar a má doutrina e combatê-la, e todo pregador deve estar atento a observar estas coisas, como elas entram na igreja, para arrancá-las dali. Todo servo de Deus deve compartilhar e colaborar com isso. Mas ele não se refere à má doutrina aqui, a pessoas. O Senhor não teria proibido os seus servos. Veja, ele também não se refere especificamente a um comportamento moral errado. Não é essa a má semente. Porque certamente ele não toleraria na congregação dos santos, na membresia de uma igreja bíblica, um comportamento imoral, isto é, antimoral, de pessoas ali. Por isso ele nos deu a disciplina cristã. E a disciplina serve para isso, para santificar a igreja, separando. Mas ele diz que a boa semente são os filhos do reino, e a má semente os filhos do maligno. E estas coisas foram semeadas por Satanás no seu campo. Seu campo. E ele nos diz, no versículo 38, que o campo é o mundo. Bem, deixe-me fazer uma pequena digressão. Nossos queridos irmãos que têm uma crença pedobatista, que bebês devem ser batizados, filhos de crentes devem ser batizados e trazidos para a igreja, para estarem ali e serem parte da igreja, sua membresia, assim por dizer, depois que afirmarem sua fé na adolescência. Eles nos dizem que o campo é a igreja. Talvez você já ouviu isso. Eles raciocinam da seguinte maneira: bem, não há como ter uma membresia regenerada. Você não pode tirar essas pessoas que, segundo eles, são chamadas de crentes carnais, que vivem na impiedade, no pecado, estão ali. Por quê? Veja, a parábola do Senhor diz que na igreja sempre haverá joio e trigo. Então nós não podemos arrancá-lo. Ele proibiu os servos, não pode se tirar, excomungar, disciplinar, deixa eles ali. Então eles têm que crescer junto, mas não é isso que diz Cristo. Ele não diz que o campo é a igreja, ele diz que o campo é o mundo. Assim, este argumento não é bíblico. Este argumento não condiz com a palavra de Deus. Deixa-me voltar a este ponto mais uma vez. Podemos nós receber na membresia interna de uma igreja pessoas que não têm um testemunho de conversão por uma vida que não condiz com a verdade do Evangelho e a santificação dos filhos de Deus, simplesmente porque eles foram batizados ou se declaram pessoalmente cristãos, mas não possuem estes frutos? A resposta, obviamente, é não. Mas não é possível ter uma igreja perfeita, santa. Mas quem está dizendo que se busca isso? O fato de que diante de nós está um exemplo, um padrão elevado, é para que nós busquemos isso. Mas esse não é ensino. Na membresia devem entrar somente aqueles que nós podemos perceber até onde possível, pela palavra de Deus, que receberam a palavra do Senhor, e que houve arrependimento, e que há frutos de uma nova vida, e que há verdadeira santificação, e viram as costas para este mundo. Sim, as portas estão abertas a todos para virem ouvir a palavra de Deus, e conhecer o Deus vivo na palavra. Mas esta comunhão mais particular dos santos, na membresia interna, nós devemos fazer o possível para ter ali somente aqueles que de fato testificam, provam em suas vidas o novo nascimento. Esse é o argumento do Senhor Jesus Cristo aqui, e nós não encontramos palavra dizendo que o campo é a igreja e joio e trigo devem estar ali e não se deve fazer nada a respeito disso. Ele diz: o campo é o mundo, não é a igreja. Mas nos é dito também que no mundo o inimigo Satanás, o diabo, semeou em toda a terra, no mundo inteiro, no campo inteiro, os seus filhos e filhas. E ele usa da alegoria que todo judeu conhecia na época, uma sociedade agrária, de observar quando o trigo nascia, o joio em pouco tempo nascia junto, misturavam suas raízes, e o joio tão parecido com o trigo. E o Senhor diz aos seus servos que perguntaram: devemos arrancar tudo isso? E ele responde então,
no versículo de número 29, não para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. É difícil às vezes perceber essa diferença entre um verdadeiro salvo e um não salvo, porque muitos conseguem imitar um verdadeiro salvo. Eles aprendem o vocabulário de Sião, sabem as palavras do vocabulário evangélico, paz no Senhor, vaso, benção, Deus abençoe. Observem a vestimenta às vezes mais recatada, participam de atividades, conversam sobre isso, sobre aquilo. Às vezes é difícil, não é? E dá certa dúvida, nós damos um tempo a mais para observar a pessoa, para que o trigo cresça, o joio ali junto, e às vezes é difícil, e o Senhor está dizendo isso. O joio se parece com o trigo, são duas plantas muito parecidas. Este joio já foi conhecido no Brasil com um termo sinônimo, como cisânia. Cisânia é o joio no meio do trigo. Este joio, ele possui uma semente que não é um grão comestível, é uma espécie de arroz selvagem, parecido com o trigo, mas se parece muito. Quando você vê o feixe dele, parece realmente trigo. Mas se você comer aquela semente, você é envenenado. Ela é uma semente tóxica para o alimento humano. Mas ela cresce aqui junto, paralelo, dentro do campo, junto com o povo de Deus. Está ali, sempre ali, muito parecido. A alegoria de crescer junto está aqui. O Senhor, Ele semeia seus filhos no campo, e este campo, no mundo, o mundo, é o território visível da igreja. E no território visível da igreja, não necessariamente a igreja local, mas no território onde o povo de Deus está no mundo, em igreja e em outros locais, dando um testemunho, ali também nasce, da parte de Satanás, os inimigos do reino. Oh, queridos amigos, e quantos há que de dentro do contexto do reino de Deus, de instituições cristãs ou de igrejas locais, causam um imenso tropeço. Os filhos de Satanás, somente uma membresia regenerada até onde nós pudermos alcançar. O campo não é um espaço geográfico. O campo são corações, pessoas no mundo inteiro que recebem a palavra de Deus, espalhadas pelo mundo. Isso nos ensina sobre evangelismo. E se nós lavramos um determinado espaço geográfico onde há pessoas, e lançamos a semente, regamos, e o tempo todo, depois de muito tempo, ela não brota, não cresce, isso significa que ali não é um campo. Campos são corações que respondem à palavra de Deus, seja lá no norte do Brasil, no sul, aqui no centro, em qualquer nação onde há uma resposta à pregação do Evangelho lançada, ali é o campo e ali frutificará. E nós agradecemos a Deus porque encontramos um campo de corações aqui neste lugar. E Deus tem convertido almas e regenerado pessoas e feito brotar novas vidas que agora servem ao Senhor e produzem 30, 60, 100, dedicados a Cristo, servindo ao Senhor, não vivendo para si mesmo. Graças a Deus, Ele tem autenticado e abençoado o ministério desta igreja como uma igreja dele, por meio de conversões, Ele dando vida à semente e salvando almas. Mas o campo são corações. Nos é dito no versículo 25 que vem um inimigo que semeou joio no meio do trigo, diabo, este é o nome dele. O Senhor fala de maneira clara. Ele nos informa que muitas pessoas de má índole estão agora e sempre estiveram misturados com o povo de Deus regenerado. E quando ele nos diz que foi um inimigo quem semeou isso, que a semente do joio não nasceu por acaso, você percebe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando há pessoas de má índole no meio do povo de Deus, isto não é ocasional, acidental, uma ocorrência natural. Foi Satanás quem os colocou no meio do povo de Deus. Isso é muito grave, isso é muito solene, não é, meus queridos irmãos? Não que estas pessoas que causam problemas claros na igreja de Deus, elas estejam possessas pelo maligno, não que sejam emissários diretos de Satanás que aprenderam dele e foram à igreja para derrubá-la, embora isso exista, isso aconteça,
Mas são pessoas que afirmam serem crentes em Jesus, parecem ser crentes no Senhor Jesus, estão com o povo de Deus. Lembra-se que o joio é parecido com o trigo. Mas são pessoas autoiludidas quanto à salvação. E toda a igreja do Senhor Jesus, onde há o povo de Deus, Satanás, de alguma maneira, irá também trazer pessoas de mau índole, que se parecem com crentes e que tentarão causar grandes problemas. Esta igreja já experimentou isso várias vezes. Me recordo em particular de alguns casos, uma moça e um rapaz, um casal, e ali servindo ao Senhor e queria participar da escola da manhã, e queria participar disso e conduzir isso, e a gente com calma, observando, e resumindo uma longa história, abandonaram a igreja. Não é que deixaram a igreja e foram para outra, abandonaram da noite para o dia o serviço, a obra do Senhor, a IBD evangelística, e de longe começaram a lançar lama na igreja, pelas redes sociais, por mensagem, por áudio, todo tipo de coisa. Mas eles estavam ali, conheciam doutrina e falavam de uma maneira convincente, mas a todo tempo eles queriam primazia na igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas pela graça de Deus, o trigo resistiu o joio. E o sufocou pela palavra da verdade, por um comportamento santo, por um ambiente purificado que não é propício a esse tipo de coisa, a santificação da igreja, crentes maduros na palavra de Deus, combatendo o bom combate. E outro que veio, a igreja auxiliou, queria fazer o seminário, e auxiliamos, e dei meu nome para alugar uma casa no nome, tantas coisas, tantos benefícios. De repente se descobre que estava juntando pessoas na sua casa para almoçar e plantando ideias contrárias à palavra de Deus. Vocês não devem evangelizar assim, ir nas pessoas e falar que elas são pecadores e urgir. Não, o seu evangelismo tem que ser, ore durante a refeição para que as pessoas vejam a sua piedade. Parem com esse negócio de evangelizar as pessoas de maneira indireta. E você ouve Satanás falando através dessas palavras, não é? Você ouve a voz de Satanás nisso, não é? Será que nós sabemos identificar? E quantos outros, por meio de uma frieza no coração e não se envolvem com a igreja de Cristo, é descoberto posteriormente que não tinham Cristo, por isso eram tão frios e esfriavam o coração dos outros. No lugar de ir com o povo de Deus para a obra do Senhor, tentava arrastar para fazer outra coisa. Vamos sair, vamos passear, no dia do Senhor vamos fazer isso ou aquilo. Tão triste, não é? E há tantos exemplos que podem ser dados. E há pessoas que ali estão, mas não para servir e adorar e reverenciar a Deus. Elas estão em busca de outra coisa. Talvez um marido, talvez uma esposa. É porque o seu olhar não está em Cristo. Não estou dizendo que é errado um crente buscar no reino de Deus uma esposa e um marido. É lá que você deve buscar, sim. Mas eles não estão buscando primeiro o reino de Deus, mas uma necessidade, algo de Deus apenas. E quantos problemas aconteceram em igrejas, moças solteiras se engraçando com homens casados, jovens solteiros se engraçando com mulheres casadas, e adultérios e traições e todo tipo de coisa, e o maligno por meio dos seus servos manchando a igreja, causando amargura na igreja, dividindo a igreja. Em todo grupo de trigo haverá joio, e de ovelhas haverá bodes e cabras. O Senhor está nos ensinando que quando isso se torna aparente, não imagine, mas essa pessoa é tão boa, isso foi por acaso, alguma coisa que aconteceu, Satanás irá influenciá-los. Ali estão eles, mas porque não pertencem a Deus, porque não buscaram o Senhor de todo o coração, porque não se tornaram filhos de Deus pela fé no Senhor Jesus Cristo, eles permanecem, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, filhos do maligno. Meus irmãos e amigos, nós não podemos brincar com isso. Não há neutralidade nessa questão. Nós não podemos olhar para estas pessoas que eventualmente se mostram contrárias à doutrina da fé, contrárias à santificação da igreja, ao modo que nós recebemos para adorá-lo, para servi-lo, como pessoas neutras, que são apenas imaturas. Uma coisa é você ter dúvidas e desejar ser ensinado pela palavra, compreender a vontade de Deus e abraçá-la. Outra coisa é o questionador de todas as coisas. Eu não aceito, eu questiono. Mas a palavra de Deus está dizendo isso. Meu orgulho não aceita. Eu não posso ser disciplinado. Eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu quero isso, eu demando aquilo mais. Isso não é neutralidade de alguém imaturo
Isso é um joio no meio do trigo. E nós precisamos ser maduros na fé para reconhecer isso. E o Senhor nos ensina isso. O que essas pessoas causam, por fim, numa igreja? O que o joio causa, por fim? O Senhor nos diz no versículo 41. Ele diz aos discípulos: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino, joio, tudo, veja o que eles causam, que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. É isso que eles causam, não só na igreja local, mas onde está o cristianismo bíblico verdadeiro. Se passando por cristãos, conduzindo editoras cristãs, mas são ímpios, não transformados, transformando estas editoras em meras entidades comerciais, como nós vemos em nossos dias. E tantas outras coisas para projetarem figurões e todo tipo de coisa. Estão no meio do povo de Deus, tomando vantagem da voz, do grupo de pessoas, da mão de obra cristã, voluntária e todo tipo de coisa. Mandarão seus anjos e retirarão o joio, causam escândalo e cometem iniquidade. Escândalo no original é tropeço. O que eles fazem? Eles causam isso. Pela sua atitude, pelo seu mau testemunho, pelo seu pecado, pela sua frieza, eles causam que outras pessoas tropecem para fora da igreja, para fora do serviço do Senhor, para fora de uma vida santa, para fora de uma vida dedicada. Eles são tropeços para fora do caminho. Eles causam escândalo, tropeço, e eles causam iniquidades. Eles roubam. Iniquidade quer dizer algo contra a lei moral. Eles roubam, e eles causam violência. Recentemente, conversando com uma irmã em Cristo sobre uma igreja que ela frequentou, está passando agora por muitos problemas. Ela diz: essa igreja tem passado por muitos problemas há muito tempo. E desde que ela nasceu, parece que há joio ali. Há um grupo de maçons ali nesta igreja que domina secretamente. Não há pastor que fique ali e ninguém consegue fazer nada. E um determinado pastor me contou um tempo atrás, 30, 40 anos atrás, firme na palavra, pastoreando a igreja, buscou manter a igreja na palavra, e eles tentaram expulsá-lo, e o homem de Deus ficou ali. E um desses homens entrou na igreja, os seus comparsas ligaram a luz, e ele atirou no pastor. O pastor conseguiu desviar, vendo a arma, e saiu meio que rastejando, nos diz, para se proteger. Você percebe, queridos irmãos, iniquidade. E causam mal, e destrói a alegria, a felicidade das pessoas, e impedem as pessoas de conhecerem o verdadeiro evangelho, iniquidade. E entulham a igreja com entretenimento mundano, e cobrem a verdade. E você vê o fruto deles na vida das pessoas, pessoas não santificadas, e logo você sabe que são falsos mestres. Escândalo, tropeço, iniquidade. Eu já fui muito longe nosso sermão, e há tanto aqui. Sinto que quando eu passo algum tempo sem pregar, eu costumo trazer muita coisa, me esqueço do tempo. Como alguns irmãos que oram mais do que o tempo provido. Queridos irmãos, deixe-me trazer uma aplicação final aqui. É uma aplicação solene, porque estas palavras são solenes. Será que eu, como um crente, posso tornar-me um tropeço na vida de um outro crente, mais novo na fé ou mesmo mais maduro? Nós precisamos examinar com muita seriedade, firmeza, o nosso coração e atitude. Acaso as minhas orações e a projeção do meu ego no serviço do Senhor têm levado outros a serem contaminados? No lugar de servirem a Cristo em humildade, eles começam agora a servi-lo para ser visto, para serem notados. Eu estou sendo um tropeço na vida de alguém. Ou a minha vestimenta, e embora eu não me vista de propósito para tropeçar ninguém, é um decote sensual aqui, uma calça jeans moldando o corpo, homens e mulheres, uma saia apertada, um decote, o que é que eu não estou fazendo isso para tentar ninguém. É a moda, embora eu não faça, eu estou levando alguém ao tropeço em seu pensamento, em sua imaginação ao me ver. Por acaso eu mando certos sermões e textos de pessoas tão duvidosas que não têm um bom testemunho, embora sejam grandes nomes na internet, para uma pessoa, um crente novo na fé, para que ele tropece
em sua santificação e volte ao mundo, e volte ao álcool, e volte às boates, e volte à tatuagem, e volte a tudo aquilo que é deste mundo, por ter sido incauto no que eu passo para outras pessoas. Acaso a minha falta de firmeza, isto é, a minha falta de clareza, de sim, sim, não, não, leva a brigas e confusões e más entendimentos, porque eu sei a verdade, no lugar de ser gentilmente claro na palavra, eu fico enrolando para não ofender esse irmão e levo que um pecado maior aconteça. Queridos irmãos, somos nossos tropeços aqui, no local de trabalho para um outro crente, a maneira como eu me comporto, para um crente novo na fé, ou eu sou frio, e a minha dedicação a Cristo é esporádica, mesmo com a minha visitação à igreja, um domingo na igreja, 2 domingos não. Um domingo na igreja, 2 domingos não. Um domingo sim, um domingo não, um domingo sim, um culto só, 2 cultos não. E outras pessoas dizem, mas ele é muito mais maduro do que eu na fé, está aqui há muito mais tempo. Então também vou dar um desconto para mim mesmo. Oh, queridos amigos, escândalos, tropeços, não quero mencionar aqui iniquidades, que um crente possa ser desonesto e tirar vantagem neste mundo de pessoas e dizer coisa do tipo, não, esse padrão moral para você é mais relativo, eu creio que se eu não for desonesto, eu não vou sobreviver nesse mundo, na minha empresa, na minha companhia. Pode ser um crente, isso é um tropeço, isso é um iníquo, que ensina outros a agirem dessa maneira também, iniquidade. Eu devo cessar aqui, não quero cessar negativamente, mas ouça essas palavras do Senhor. Ele conclui dizendo esta parábola, estamos ainda no capítulo 13, versículo de número 42, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É o Senhor Jesus quem está dizendo. É o inferno que ele está declarando. Ele existe, ele é real, ele foi criado por Cristo, o inferno. E ele próprio lançará estes iníquos e escândalos ali, porque o inferno é uma demonstração do amor, do grande amor de Deus. Que um dia ele irá extirpar do seu universo toda a iniquidade, todo o pecador e todo o maligno, e lançá-lo fora e condená-lo, e haverá glória em seu universo, no novo céu e na nova terra, para que seus filhos e filhas não sejam mais submetidos a estes. Grande amor. Oh, lugar de trevas, pranto e ranger de dentes. Pranto, por ter ouvido tantas vezes a palavra de Deus e não respondido a ela. Por quê? Porque o verme do remorso consumindo que nunca morre. E dor e agonia, estou em tormento, pai Abraão, tormento contra as pessoas iníquas também que os enganaram estarão ali, sem escape por toda a eternidade, daí a angústia. É horrível, é horrível. Reconciliação com Cristo, enquanto há tempo. E para aqueles que já se reconciliaram, uma vida brava, heróica, dedicada ao Senhor, verdadeira religião, a palavra de Deus, verdadeiro caráter, verdadeira humilhação debaixo da poderosa mão do Senhor. Notar o erro, a heresia e rejeitá-la, amar os irmãos, guardar a igreja, santificação no mundo, a vida da igreja, do povo de Deus. Como eu poderia ferir o corpo de Cristo, povo de Deus? E então os justos, esse é o galardão, este é o trigo, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Resplandecerão aqueles que neste mundo, nesta breve jornada, brilharam, resplandeceram como luzeiros para glorificar a Cristo. Neste outro mundo agora, eles irão brilhar como sol para serem glorificados por Cristo. Aquele que tem ouvidos, diz o Senhor, guarde esta palavra. Não permita que as conversações ao final do culto varra, ou que você ligue uma televisão e esqueça tudo, que você saia para fazer qualquer coisa e não fique nada. Aquele que tem ouvido para ouvir, retenha a palavra.
Isso é claro, uma declaração do final dos tempos. E há uma outra declaração de Cristo paralela a essa. Aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo e rejeitou a palavra, suje-se mais, está próximo ao fim. Que o Senhor nos abençoe. Ele nos tem abençoado. Ele nos abençoará conforme nós permanecermos na sua palavra.